Olá, seja novamente bem-vindo à Academia do Discípulo, essa plataforma de ensino 100% online focada em fazer discípulos, fazedores de discípulos. E para aproveitar, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha com a geral que vai ser demais. Eu tenho certeza que temos uma palavra de Deus para o teu coração. Olha o que diz a palavra do Senhor no Gênesis. É interessante o que diz o verso da palavra de Deus. Diz que Deus criou os céus e a terra, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Hoje eu quero falar com você sobre o poder das palavras, o poder das palavras. Como isso realmente impactou e mudou a minha vida por completo. Eu quero trazer uma chave do reino aqui para a sua vida. É interessante como Deus cria o mundo e tudo que há na terra. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Deus declara a palavra, constitui tudo pela palavra. E é interessante que esse mesmo Deus, a palavra diz que no Gênesis 1:26, ele nos cria a sua imagem e semelhança. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, lá no Gênesis 1:26, ele dá o domínio sobre toda a terra ao homem. Então o homem tinha o quê? O governo, a autoridade sobre a terra. Então a autoridade estava na mão do homem. E naquele momento, o homem, através da palavra, ele tinha total poder, governo sobre toda a terra. Então é interessante isso. Mas Adão, logo no capítulo posterior, Adão comete um pecado e ali realmente desconfigura a autoridade que Deus havia dado para ele. Mas Jesus vem como verbo encarnado e resgata essa autoridade de que Adão perdeu ali no Éden. Jesus resgata essa autoridade e entrega essa autoridade novamente a nós. E ele diz: olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Lá em Mateus 18, Jesus dá as chaves. E ele diz assim: tudo aquilo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Sabe por que muitas coisas ainda não estão realmente acontecendo de bênção, de plenitude, de favor de Deus para a tua vida? É por causa das palavras que você tem declarado. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz também, através de Tiago, que a nossa língua é como o leme no nosso barco. Sabe, para onde você aponta, você direciona, sabe, o barco da sua vida. Mas não adianta, pastor, eu falo palavras de bênção, mas não adianta falar palavras de bênção e depois palavras de maldição, palavras de derrota, palavras de incredulidade. Nós precisamos aprender a perseverar nas palavras de bênção. Isso é uma chave do reino. Nós temos essa autoridade. Deus, quando chama Moisés para conduzir o povo do Egito, Deus fala assim: Moisés, eu serei com a tua boca. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou ser com a tua boca. Então, se Deus é com a nossa boca, nós podemos entender o seguinte, que o diabo, muitas vezes, ele não tem nenhum poder sobre o cristão, mas, na verdade, ele usurpa a autoridade que Deus te deu. Olha o que ele faz. Ele faz você declarar palavras de incredulidade, palavras de derrota, porque ele sabe da autoridade que Deus te deu. Deus te deu essa autoridade. E pelo poder das palavras, você começa a influenciar o mundo espiritual. Olha como é interessante isso que Deus falou comigo. Interessante, o Espírito Santo falou comigo que ele criou tudo, sabe, pelo poder da palavra. E Deus, através de Jesus, enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Então, o mesmo Deus está operando em nós através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Agora, imagina aqui comigo. Deus criou tudo que há na terra pela palavra. E quando você libera a palavra como uma voz de Deus sobre a terra, sabe, a terra reconhece a voz de quem a criou. É muito forte isso. Por quê? Porque a terra está subjugada pela autoridade que Deus já te deu. Então Deus já liberou essa autoridade. E é muito interessante a gente avaliar que as nossas palavras são frutos dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos mais frequentes, eles se tornam ações. Agora, olha o que é interessante. Jesus diz também que aquilo que sai da nossa boca influencia o nosso coração. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que se você quer realmente tornar forte
pensamentos na sua mente, você precisa declarar, porque aquilo que sai da sua boca que influencia, contamina totalmente o seu coração. Então, se você quer aprender a inclinar seu coração para palavras de fé, para pensamentos de fé, para pensamentos de paz, de vitória, de plenitude, de visão, sabe, de Deus para a sua vida, você precisa direcionar as palavras para que a sua própria mente seja retroalimentada por aquilo que você fala. É interessante a gente pensar na vida de Davi. Olha o que Davi fez. Davi, quando foi lutar contra o gigante, ele não saiu largando a pedra. Ele largou primeiro a palavra. Olha o que é interessante, ele disse: hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça e vou levantar no arraial dos filisteus. Hoje mesmo, olha gigante, eu vou levantar a tua cabeça e vou arrancar lá no arraial dos filisteus. Davi declara a palavra: eu vou contra ti, não na minha força, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi estava retroalimentando a sua fé. Sabe, nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus, as promessas de Deus ao nosso respeito, para retroalimentarmos a nossa fé. E olha o que é interessante, Jesus também diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, e dissertes a esse monte, mova daqui para ali, ele vai se mover. Mas é interessante, se tiverdes fé como um grão de mostarda, não está dizendo só, basta ter uma fé como um grão de mostarda que você vai mover um monte do outro. Não, ele está dizendo, se tiverdes fé e disserdes a esse monte. Então ele está dizendo, a fé fala. E o apóstolo Paulo em Coríntios fala também, por isso criei, por isso que falei. A fé fala. Não existe uma fé que não fala. Então, para que as coisas do mundo espiritual se materializem, nós precisamos primeiro materializá-las pela palavra, ecoando a palavra de autoridade, para que tudo que há na terra reconheça a voz de quem a criou. Eu quero deixar aqui essa palavra da Academia do Discípulo para a sua vida. Esse é um dos princípios chaves do nosso discipulado e como isso tem revolucionado a vida de muita gente. Porque, como eu sempre falo, palavras não só são, palavras de efeito, mas são sementes que precisam ser regadas e perseveradas em oração. Nós precisamos. Então, se inscreva nesse canal para você ser alimentado pela palavra e se inscreve aí, dá o seu like e compartilha com o maior número de pessoas. Foi maravilhoso estar com você nesse canal Academia do Discípulo. Um abraço e até o próximo vídeo.